Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, 9 de maio, já, né? Um terço aí do mês já indo embora. É, Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, que é o chamado de Samuel. É parte, na minha opinião, assim, obviamente, o livro de Samuel ele é muito importante. A gente vai ser apresentado aos primeiros reis que vão começar, né, a tomar conta do reino de Deus, né? Eles têm a função reis na terra, mas tomando conta do reino de Deus através dessa função, né, de ser rei. Eles não tinham rei, não precisavam ter rei, porque vocês veem que Deus vem de um padrão repetitivo de cuidar do seu povo, independente da forma, se é com profeta, se é sem profeta, se é com libertador, se não é com libertador, vocês já viram como Deus nunca abandona o povo, como ele quem é o comandante, mas vai chegar o momento agora em que uma pessoa é escolhida para falar através de Deus, né? Desculpa, para Deus falar através da pessoa, e esse profeta vai acabar escolhendo um rei. Desculpa, ele vai, como é que fala muito? Peraí, ele vai ungir, obrigada. Ele vai ungir um rei que não foi escolha do próprio Deus, Deus não escolheu, mas o povo escolheu. Então Deus ungiu e escolheu essa pessoa para poder ser o representante, que é Samuel. Então, Deus vai falar com ele agora. Esse é o momento em que ele escolhe Samuel. E como é que diz? É muito importante, porque é Samuel quem escolhe, quem escolhe, não, quem Deus escolheu, mas é Samuel em que vai ao encontro de Davi, é Samuel em quem vai estar lidando com Saul, o rei que o povo escolheu, é Samuel que vai entregar todas as mensagens que Deus vai estar falando com eles, é Samuel em que vai dar, é como se assim, Samuel estivesse numa função, e a gente já viu a história da mãe dele, que, né, o consagrou a Deus, ou seja, a vida dele é para Deus. Tudo que Samuel faz é para servir a Deus e servir com excelência. Ok? Então, a gente vai ver o momento agora em que ele é chamado. E todos nós fomos chamados. Todos nós somos chamados de Deus. Então, é bonito de ver como Deus aproximou-se de Samuel para chamá-lo para a função dele, para o propósito dele, como Deus nos chamou também. Né? Então, novamente, modo operante. Deus não é imprevisível. Então, assim como ele chama um, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, ele sempre está chamando aqueles que o representarão nessa terra, o representariam nessa terra, né? E nós também fomos chamados, em circunstâncias diferentes, mas fomos também chamados, né, para servi-lo como amigos, como filhos, né, como servos. Então, a gente vai ver agora o chamado de Samuel e o quão especial isso foi, lembrando que ele é consagrado a Deus, né? Lembrando que a mãe dele o consagrou a Deus. Então, Deus tem um contato com ele muito próximo, né? Todos nós temos um contato muito próximo com Deus, porque Deus está para Samuel no livro inteiro dele que a gente vai ver, na vida dele, como o Espírito Santo está para nós, falando, nós orando, nós pedindo, Deus respondendo, Deus comunicando-se conosco, Deus. Então, é basicamente o modo em que Deus, né, faz as coisas acontecerem desde todo sempre, tá bom? Então, a gente vai começar agora fazendo nossa oração e pular para o capítulo 3 já. Então vamos lá, meu Deus, obrigada porque nesse momento o Senhor nos colocou aqui unidos, obrigada porque o Senhor nos chama todos os dias em que estamos aqui lendo de segunda a sexta. O Senhor nos chama, Senhor, quando estamos em casa sozinhos, o Senhor nos chama quando estamos dirigindo, tomando banho ou em qualquer lugar que estivermos, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor fala conosco, o Senhor nos livra através do seu Espírito, nos guiando, nos livra de problemas, o Senhor nos dá aquilo que o mundo vê como um sexto sentido, aquilo que o mundo vê como intuição, mas nós sabemos que no mundo espiritual só há como receber essas ordens, esses conselhos, a alegria de espírito, essa proteção através do seu espírito ou contra o seu espírito. E nós somos a favor do seu espírito, somos escolhidos para o seu espírito habitar. Nosso corpo, meu Deus, ele pertence a ti. O nosso corpo é nosso templo, é o templo sagrado em que o Espírito Santo habita. Por isso precisamos sempre, Senhor, olharmos para si mesmos, olhar para os nossos pecados, nos arrependermos, limparmos o templo, limparmos a casa para a sua habitação em todos os dias da nossa vida, meu Deus. Então, agora, como recebemos também o nosso chamado, vamos ver o chamado de Samuel e a gente pede para que o Senhor abra os nossos olhos
olhos, ouvidos, coração espirituais, para que a gente possa ver a forma com que o Senhor opera, para a gente possa ver a forma com que o Senhor se comunica, a boa intenção que o Senhor tem em todas as coisas que o Senhor faz, meu Deus. Obrigada porque o Senhor nos protege, o Senhor nos leva a crer, o Senhor nos leva a sentir, o Senhor nos leva, Senhor, a sermos representantes da Tua palavra aqui na terra. E a gente tem que agradecer muito por esse chamado, agradecer porque temos o privilégio de poder te chamar de Pai, poder te chamar de amigo, poder compartilhar contigo, Jesus, a herança que Deus nos deu. Obrigado, obrigado, obrigada por ser o nosso sacrifício, obrigada por nos defender, obrigada por nos amar tanto, que é além do nosso entendimento. Obrigada por ser nosso protetor, meu Deus, seja espiritualmente, seja fisicamente. Obrigada, porque é o Senhor que nos guia, o Senhor que nos leva, e nós só dividimos a glória contigo. Nós só dividimos com o Senhor, é o único, meu Deus. É a Ti que nós louvamos, é a Ti que nós adoramos, Senhor, e que o Senhor possa fazer com que a gente entenda isso todos os dias da nossa vida, que nada no mundo, nenhum outro tipo de crença, nenhum tipo de pessoas, ou de afazeres, ou de vícios, ou de escolhas, nada possa estar no nosso meio, Senhor, entre nós, entre eu e o Senhor, entre cada um que escuta nesse momento e o Senhor, que nosso relacionamento seja puro, seja um relacionamento somente nós, meu Deus, e que a gente possa ouvir a sua palavra claramente, sem os ruídos do mundo, que seja a Santíssima Trindade conosco em todos os momentos, é o Senhor como Pai, é o Senhor como Filho, como Espírito. Obrigada, Senhor, por essa bênção de nos chamar para ouvirmos a sua voz. Obrigado porque atendemos o seu chamado. Se estamos hoje aqui ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, alimentando o nosso espírito, é porque atendemos o seu chamado e queremos sempre, meu Deus, todos os dias renovarmos eh, esse compromisso com o Senhor, esse compromisso, essa lealdade, essa fidelidade, obediência, é um compromisso de vida que temos com o Senhor. E nós viemos para essa terra sem saber nada, é o Senhor que vem nos trazendo até aqui, com a sua glória, com a sua misericórdia, é isso que a gente pede, que a gente possa representar o Senhor no nosso dia a dia, aplicando tudo aquilo que a gente aprende. Nos proteja, meu Deus, de todos os males, nos faça invisíveis aos males, que nem o mal, nenhum dos seus exércitos, dos senhores, Senhor, possa tocar na gente, possa encostar na gente, seja com desejos ruins espirituais lançados em nossa vida ou na vida dos nossos, Senhor, que volte para a pessoa, que não chegue perto de nós, que o Senhor derrube por terra, meu Deus, que não seja o motivo para que nós nos separemos, ou que não seja o motivo para que a gente tenha preguiça de orar, ou que seja qualquer outra coisa que venha tocar no nosso relacionamento, que é tão sagrado para cada um de nós que estamos aqui. Então, que o Senhor possa sondar o nosso coração, os nossos medos, ansiedade, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa estar tocando em nossos corpos, nossa mente, meu Deus, e que o Senhor nos dê equilíbrio, para que a gente possa seguir nossa vida com os nossos propósitos alinhados contigo e com o Espírito Santo, para a honra e a glória do seu nome. Eu entrego essa live nas suas mãos, Jesus, nesse momento, que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas na minha boca, para que a gente possa ouvir e aprender todos juntos e aplicarmos em nossa vida todos juntos. Então, essa live é consagrada a Ti, para a honra e a glória do Seu nome. Amém. Vamos lá. Samuel 3. 1 Samuel, capítulo 3. O Senhor fala com Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego por conta da idade. Tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha onde Samuel está, olha o lugar especial em que Deus colocou Samuel, que na verdade vem da fé e do voto que Ana fez com Deus. Olha como é lindo de ver como Deus costura todas as coisas para que sejam sempre perfeitas, né? Absolutamente tudo. Então Samuel nesse momento ele dorme onde a arca de Deus está, né? Não dentro do lugar santíssimo, ok? Ele dorme na casa do Senhor, mas onde a arca está, né? A arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel e o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel.
Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel, aqui está a chave. Aqui está o segredo. Veja bem, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Todos nós, em algum momento da vida, não conhecemos o Senhor. Somos apresentados. Pode ser por líderes espirituais, pode ser pelos nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, somos apresentados. Mas ouvir o Senhor, falar com o Senhor, reconhecer a voz do Senhor é diferente. Todos nós que estamos lendo a palavra de Deus, seja aqui, seja em casa, sejam pessoas que nem faz parte do nosso grupo, sejam pessoas que buscaram a palavra de Deus, foram chamadas para ouvir, aprender sobre a palavra de Deus e reconhecer a voz de Deus. Quando alguém pergunta assim, no lado humano, mas como assim não conhecia o Senhor porque eu nunca tinha recebido uma mensagem? Mas que mensagem especificamente, né? Como é que a gente conhece, Thay, a voz de Deus? Isso aqui é a voz de Deus. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que Jesus representa do início ao fim. Esse é Jesus, né? Esse é Deus, esse é o Espírito Santo. Como você reconhece? Conhecendo a Ele. E quando você o conhece, quando você ouve a palavra, você sabe, conhece, escuta e reconhece Deus. Então, veja, Samuel era muito novo. Ele ainda estava aprendendo sobre Deus, mas ele nunca tinha recebido uma mensagem de Deus. Deus estava preparando Samuel até o momento em que ele ia chamar, e ele acaba de chamá-lo. Na nossa vida é igual. Quando você do nada esses do nada de Deus, né? Quando você do nada sente que precisa ler a Bíblia, ou que quer ler a Bíblia, ou que você, porque foi assim com todo mundo. Algumas pessoas não sentiam, algumas pessoas foram apresentadas de forma com que elas abriram o coração e aí aceitaram a palavra de Deus. Porém, todos nós fomos chamados de alguma forma. Ou vamos ser através de uma outra pessoa que vai nos apresentar a Deus, ou são pessoas que sentem no próprio íntimo, né, que tá no momento, e isso aconteceu comigo, como testemunho pessoal meu, né, foi do nada, de Deus, obviamente, não tinha pretensão, na verdade eu até tinha, eu sempre falei assim, eu quero ler a Bíblia um dia, né? E eu contei já isso aqui para vocês. E aí eu tava na sala, aí era um domingo, eu ia assistir uma missa, né, de um padre bem conhecido, e quando eu fui assistir a missa, ele falou que ia começar a leitura da Bíblia. Aí eu falei, nossa, que coincidência, porque eu ainda não tinha tamanho conhecimento espiritual através do Espírito Santo sobre a palavra de Deus. Então, nossa, que coincidência. Quer dizer, coincidência não, né? Deus, obviamente, mas que legal linkando os pontos. Que ele vai começar, eu vou começar junto. Mas não foi o que aconteceu. E eu sei o porquê que não foi o que aconteceu, né? Era um outro tipo de crença, uma outra religião, é uma outra coisa. E aí Deus botou no meu coração de eu ler sozinha. Quando eu comecei a ler, foi um sábado, quando eu liguei a TV e estava passando num canal super aleatório. É tipo assim, sabe quando você liga a TV? Quando há muito tempo atrás tinha canal aberto? Que você botava num canal nada a ver, um canal que você nunca para, um canal que tá sempre passando alguma coisa que você nunca vai assistir, né? Foi assim, tipo um canal 32, tanto faz. E aí a minha TV ligou nesse canal. E o porquê, eu não sei se na noite anterior eu estava assistindo alguma coisa naquele canal, não faço ideia, mas estava lá nesse canal, e aí quando eu abri, tinha esse evangelista, né, que fazia a leitura da Bíblia desde 1991, especificamente 1991, e por anos ele fazia essa leitura, ele aprendeu absolutamente tudo com o Espírito Santo, estudou depois, mas em todo o ministério dele, o Espírito Santo, ele fala sobre esse testemunho dele, né? Em livro e tudo mais. E eu comecei a assistir porque eu achei incrível como ele estava iniciando a palavra de Deus. Iniciando não, ele estava lendo a palavra de Deus, não era o início ainda, mas ele estava lendo a palavra de Deus
E eu estava iniciando a palavra de Deus. E aí eu fiquei assim apaixonada e comecei a assistir todos os dias, de segunda a sábado, 9 da manhã eu estava lá, acordava bem mais cedo, dava 9 horas eu estava lá. Aí Deus falou, compra a Bíblia, eu comprei a Bíblia e tudo mais. Então, teve o chamado. E todo mundo vai ter o chamado. E a gente vê como que Deus faz. Deus chamou, né? Só que ele não reconheceu a voz. Quando a gente tem convicção do Espírito Santo, quando a gente tem convicção, a gente sabe que é Deus chamando. Porque o diabo não vai falar assim, vai lá e lê a Bíblia. O diabo não vai. O diabo quer que você saia quer que você saia longe da Bíblia, quer que você nem se aproxime de Bíblia. Que quando alguém falar de Bíblia, você fala: ah, não, livro religioso. Ah, não, livro feminista. Ah, não, livro machista. Ah, não, livro ista, e você acaba não conhecendo a palavra de Deus. Então, quando você sente o chamado, você vai para a palavra de Deus, porque é assim que o Espírito se alimenta. É assim que o Espírito Santo se alimenta. Não tem outra forma de você se perguntar ou entender se Deus te chamou. Se você está lendo a Bíblia, se você tem acesso à Bíblia e você quer saber mais da Bíblia, e parece que cada vez você quer saber mais, é mais curiosidade, é vontade de um capítulo só por dia não é suficiente, você lê mais, você quer saber mais, você estuda mais, é o Espírito Santo se alimentando. É isso que ele faz. Então, quando ele te chama, ele fala: vamos embora, agora você tem que me alimentar, porque eu vou te levar, eu vou te guiar e você precisa me alimentar para que eu tenha energia para te entregar, força para te dar, relacionamento para que eu te conduza, né? E é assim que acontece. Então, só não reconhece a voz de Deus quem não conhece Deus. E para conhecer Deus, você obviamente tem que ler a palavra de Deus que fala quem Deus é. Não adianta só você ouvir falar de Deus ou você ir numa igreja, congregar, seja independente da religião, qualquer outra coisa, de quando você nasceu até o momento de agora, e você não lê a palavra de Deus. Porque você está ouvindo através de uma outra pessoa a história de Deus que está disponível a você e você não teve ainda acesso por livre e espontânea vontade. Então, quando o Espírito chama, não tem como. Deus vai apresentar a Bíblia para você. E vai ser da forma com que o Espírito Santo escreveu, né? E foi assim com esse grupo também. Foi assim que começou, né? Nesse específico grupo. Eu lia antes com outro grupo e depois a gente vai fazer esse grupo aqui, que é assim que eu fui chamada. Eu terminei o que eu já lia e aí comecei a falar com Deus, Senhor, tá acabando, né? Acabou a leitura lá. O que que eu faço especificamente agora? Não é possível que o Senhor me chamou para fazer uma leitura de, né, 2 anos, me preparou tanto, me prepara tanto, vai me preparar tanto, e acabou ali. O que que especificamente vai acontecer? Foi nesse dia que no dia seguinte eu recebi uma mensagem me chamando, me convidando para fazer a leitura com esse grupo que já tinha iniciado, mas de outros livros no Novo Testamento. Eu falei, vamos começar, mas eu só começo se for de Gênesis, né? E foi assim que começou. Então, foi logo depois que acabou a minha outra leitura, e eu falei, e aí, Deus, qual é o próximo passo? E ele já me apresentou para cá. Então, a gente vê que o Espírito, ele nos leva, nos conduz à palavra. Ele não vai te conduzir a outras religiões, outros ensinamentos, outras doutrinas, outras crenças, outra. Não vai. Ele vai para onde ele pertence, a palavra. Se ele escreveu, ele vai te levar para onde ele escreveu. E vai te apresentar, e vai te ensinar, e vai te conduzir na palavra que ele escreveu. Então, Samuel está sendo chamado nesse momento. E aí ele fala, vai até ele, né, 2 vezes, você chega lá e fala, não fui eu, volta para cá. Então, o Senhor chamou ele pela terceira vez, e esse número 3, né, é muito importante. Deus vai falar mais com ele, vai chamar mais uma vez, mas esse número 3 é muito importante. Então, Samuel se levantou e foi até ali e falou, eu estou aqui, o Senhor me chamou. Então, ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei, do começo ao fim, todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu pelos seus pecados, e de verdade não fez. O que que ele fez? Nada. Ele ouviu seus filhos,
meus filhos, não façam isso, permitiu que ele continuasse manchando e blasfemando, eles continuassem blasfemando o nome de Deus. E Deus, como ele é muito justo, principalmente com quem carrega a sua palavra, principalmente com quem carrega como é que diz, um propósito dele, todos nós, né? Ele fica de olho. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É isso que a palavra de Deus diz. Quando você é dado bênçãos, você vai ser cobrado por aquelas bênçãos. Se você tem uma missão que Deus te entregou, você vai ser cobrado pela responsabilidade. Por quê? Porque Deus ama pessoas responsáveis. Ele é responsável. Não teve uma vez que Deus pisou na bola, que Deus esqueceu, que Deus fez algo errado, que Deus... Não, tá, mas a gente está falando de Deus, não, a gente está falando que nós somos imagem e semelhança dele, e ele fala para sermos como ele, né? Então, para que a gente possa ser como ele, ser igual a ele é impossível, ser como ele é possível através de Jesus, obviamente, e através de nós abrirmos nosso coração para que Deus nos lapide, para que a gente possa deixar para trás, né, toda a carcaça, enquanto ele está lá lapidando a gente, enquanto ele está fazendo a gente, né, moldando a gente, tá indo embora aqui rancor, enquanto ele está aqui, né, como é que eu disse? Moldando o coração, tá indo embora a tristeza, a raiva, enquanto ele tá moldando a gente, tá lapidando a gente tá deixando para trás todo tipo de pecado, de perdão que a gente deixa de entregar, e aí, então, ser lapidado por Deus é deixar ir para trás, é deixar atrás, é deixar ir embora todas aquelas coisas e que nos afasta de sermos mais próximos de Deus, né? Então, Deus está falando, ele não repreendeu os seus pecados. Por quê? Se existe uma repreensão a ser feita, é porque existe um comportamento a ser mudado. Então, isso acontece conosco. Nós somos repreendidos diversas vezes. Nós aprendemos com Deus todos os dias. Todos os dias, Deus faz uma forma, dá um jeito de te perguntar se você confia nele. E se essa resposta for sim, só confia no processo. Confie no processo em que Deus está te levando, que Deus está te carregando, que Deus está permitindo você estar. É só confiar no processo e nele. Porque cada vez do seu dia que passa, que ele está te lapidando, ele quer que você deixe para trás o controle. Ele quer que você deixe para trás aquilo que você acha que você é. Não, não, não lapida essa parte. Não, não lapida o coração, que eu quero ser exatamente como eu sou. Não, não lapida a minha mente, porque eu não vou mudar o que eu penso. Não, não lapida que. E Deus está toda vez tentando, tentando, e a gente só querendo ficar mais agarrados com o que é confortável aos nossos olhos, com o que é zona de conforto, né, mentalmente, ou espiritualmente. Não, eu creio em tudo, tá tudo bem, tá? Deus está ali, lapidando, lapidando, e a gente negando e rejeitando. Então, não ser repreendidos é contra a palavra de Deus, porque Deus fala, e não só uma vez, mas várias vezes, inclusive em Provérbios, ele fala sobre você repreender seus filhos, porque ele, como pai, repreende também. Nada que está escrito na Bíblia é algo que, que, que não existe, né? É algo que Deus criou. E se ele está dizendo repreenda seus filhos, é porque ele está dizendo, eu repreendo os meus e você vai repreender os seus, porque você é imagem e semelhança a mim. Então, a forma com que eu estou te escrevendo aqui, te ensinando, é como eu vou fazer, como eu faço. Então, repreenda. E quando você vai contra o que Deus está falando, você, obviamente, tem esse resultado. Então, Deus está falando para ele, não repreendeu pelos pecados. Porque repreender, passar a mão na cabeça, são coisas diferentes, né? E quando a gente está falando de Deus, não tem meio termo. Deus é preto no branco. Deus é preto no branco. Repetindo, preto no branco. Não adianta um meio termo para Deus. Eu vi um post na internet esses dias, alguém falou alguma coisa sobre Deus e sobre Deus ser justo, né? Uma coisa assim. E aí eu vi uns comentários assim: mentira, Deus é amor, Deus não corrige, Deus não castiga, Deus não briga, Deus é amor. E eu fiquei lendo aquela sessão de comentários e eu falei. Nossa, mas é assim, é muita falta de leitura bíblica para conhecer a Deus, né? E aí várias outras pessoas também falando, você já leu a Bíblia? Deus é amor, mas também é justiça. Deus, como é que fala? Disciplina sim, Deus repreende sim, muitas pessoas, glória a Deus, eu vi aquilo também. Mas as pessoas acham, né? O ser humano acha que Deus ser amor unifica ele só naquilo. É como se Deus só fosse amor. Qual a característica de Deus? Amor.
Não, tá, mas e se Deus quiser, tipo, me fazer uma pessoa melhor? Vai no amor. Tá, mas e se eu pecar? Ah, mas Deus te ama. Tá, mas e se eu errar? Ah, mas Deus te ama. Mas Deus não vai me repreender, não vai me ensinar? Vai no amor. E se não for no amor, então não é Deus, porque Deus não faz isso. E isso é muito errado, né? A gente vê como Deus é. Então, Deus até hoje está guardando a sua ira. Deus ainda está irado com o povo israelita, né? Hoje, os judeus, especificamente. E Apocalipse é para eles. Para nós é do capítulo 1 a 3, 1 a 4, acho que 1 a 3, 1 a 4 das igrejas, das cartas entregues. E depois é Deus lidando inteiramente com os israelitas, os israelitas nessa época, né? Os judeus hoje. E tudo que vai acontecer para os descrentes também, os que não creram em Deus, né? Os que creem, são crentes em Jesus, é uma história diferente. Mas Deus até hoje guarda a sua ira, ele está sendo bem paciente antes de começar a aplicar a justiça dele. Então, Deus ele tem sentimentos, Deus tem emoções, né? E ele é lindo, que não é imprevisível. Deus é previsível. Ele diz como faz, mostra como age, pensa, ele é íntegro. Ele faz o que ele fala e ele fala o que ele faz. E isso é um presente para a gente, ter um Deus desse, que não do nada faz coisas para que a gente se perca. Ele é tão perfeito que ele se mostrou do início ao fim da palavra de Deus. Ele mostra como ele é amoroso, ele mostra como ele repreende, como ele disciplina, como ele tem misericórdia, como ele salva, como ele conversa, como ele chama, como ele sente, como ele. Tudo está na palavra de Deus. Tem nada mais para as pessoas. Se hoje em dia inventarem alguma. Não, mas Deus, isso e aquilo, está na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, esquece. Porque ele escreveu dele próprio na Bíblia. Então, aqui, ele está dizendo, ele não repreendeu pelos seus pecados. Logo, eu disse para ele que haveria consequência. E é assim. Se você tem filho, se você tem sobrinho, se você já foi filho um dia, o que obviamente você já foi, você sabe que toda ação tem uma consequência, independente de ser bom ou ruim. Às vezes a gente acha que é bom e não é. Às vezes a gente acha que está sendo ruim e que não é. É para o nosso próprio bem. Então, aqui Deus está dizendo para ele que ele não repreendeu os filhos dele. Então, por conta disso, eles morreram e tudo mais, né? Por isso, Deus decidiu matá-los. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem de ofertas. E isso aqui, veja bem, jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem de ofertas. Glória a Jesus, que Ele é o nosso sacrifício e a nossa oferta, porque a gente não teria como, não teria como. Veja, os sacrifícios e ofertas que eles faziam não perdoavam eles, limpavam eles do pecado, porque Deus não lidava com sujeira e com imundície de pecado, só limpava. São cerimônias de purificação, mas não de perdão, era completamente diferente. E eles também não pediam perdão. Muito, assim, muito raro você ver eles dizendo, Senhor, perdoe. Você vê eles dizendo, Senhor, pecamos. Eles assumindo o erro, mas pedir perdão é raro. Especificamente algumas coisas, algumas pessoas sim. Samuel ficou deitado até de manhã e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que ele tivera. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Samuel. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa que ele disse. Então Samuel contou tudo para Eli e não escondeu nada. E Eli respondeu: É a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E com todas as suas palavras, desculpa, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo o Israel, desde Dan ao norte até Beceba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali.
Bom, é isso. Finalizamos hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo com o capítulo 4. Só tá ficando cada vez melhor, 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 melhor. E é isso, tá bom? Então, boa noite, bom descanso para todos vocês. Amanhã a gente volta com o capítulo 4. Fiquem com Deus.